Olá, pessoal. Sou o professor de imunologia, Dr. Miguel Bortolini. Imunologia é top, é tech, é essencial para as nossas vidas. Vamos desmistificar a imunologia? Então venham comigo! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de imunologia, Dr. Miguel Bortolini, e nós vamos abordar a parte 2 da imunidade adaptativa. Vamos lá? Aqui estão os meus contatos. Nós vamos abordar diferentes temas, por exemplo, anticorpos, citocinas, ivermectina, estudo de casos, células Treg, CD4 e CD8, tipos de subclasses de linfócitos, terapias com anticorpos monoclonais, doenças crônicas não transmissíveis, nutrição, doenças autoimunes, imunologia do exercício, imunologia aplicada e transplantes. Vale a pena ver de novo? Pois é, nós vamos precisar muito que vocês saibam o significado dessas siglas que nós temos aqui, ok? Desses clusters differentiation, se é positivo, negativo, se é bright, se é dim, se é high, se é low, como a gente falou em aulas anteriores, ok? Bom, eu queria começar falar um pouquinho sobre isso aqui. Na última aula não ficou tão bem explicada essa parte, então eu queria falar porque nós vamos precisar nessa aula de hoje, ok? Nós temos aqui então o MHC classe 2, aqui o MHC classe 1. Aqui está o CD4, ele se liga numa parte lateral, vamos dizer assim, dessas proteínas, tanto o CD4 quanto o CD8, ok, pessoal? E quem vai se ligar aqui vai ser o TCR. A gente pode perceber aqui ó, o TCR de um CD4, o TCR de um CD8. Lembrar a vocês também que, uma vez que o antígeno esteja aqui, seja reconhecido, essa afinidade, essa atração aumenta em até 100 vezes. Bom, aqui nós temos então células de medula que vão se diferenciando até chegar aqui em diferentes tipos de linfócitos, né? Duplo negativo, que não tem nem CD8 nem CD4, um CD4, um CD8, um linfócito gama-delta, aqui o alfa-beta, né? Todos aqui são alfa-beta, e aqui uma célula natural killer, né? NKT. Bom, isso aqui vocês vão ler o que está no slide anterior. Ativação completa de uma célula T requer que o mesmo receba e integre sinais de pelo menos 3 diferentes tipos de receptores, tá, pessoal? Então nós temos aqui, por exemplo, o primeiro sinal, TCR e MHC. Segundo sinal, ou sinais, melhor dizendo, tá? Receptores coestimulatórios, que seria então o segundo sinal. O terceiro sinal são citocinas em seus receptores, respectivos receptores. Aqui nós temos então uma figura de um artigo bem atualizado. Aqui em amarelo então vai estar o sinal 1, em verde o sinal 2, em rosa o sinal 3. Aqui nós temos uma APC, lembrando a vocês, né, que a APC, no caso aqui, uma dendrítica, por exemplo, ela tem MHC classe 2. Ela pode apresentar então para um CD4. Ela vai apresentar MHC classe 2, aqui está o antígeno, aqui o TCR. E aí nós vamos ter coativadores, né, correceptores. Então nós vamos ter, por exemplo, CD28 ligado aqui no seu respectivo, que é o CD80, CD86, também antigamente conhecido como B71, B72. Aqui nós temos CD40 ligante e aqui o CD40. Aqui nós temos citocinas chegando, então a célula pode fabricar citocinas aqui para chegar nessa célula CD4. Inclusive outras células também podem fabricar citocinas para chegar nessa célula CD4, tá? Vai depender de quais citocinas chegarem nessa célula aqui, CD4. Essa célula CD4 ela vai se diferenciar em algum tipo de, algum subtipo, melhor dizendo. TH9, induzível, né, célula T regulatória induzível, T folicular, perfil TH17, TH2 e TH1. Bom,
Aqui nós temos o mesmo ocorrendo com células CD8. As células CD8 também, vocês podem perceber que elas também têm células regulatórias, induzíveis. E ela também tem algumas das células que tem aqui correspondente nesse subtipo aqui de CD4, nós temos aqui em subtipos de CD8. O que faltaria aqui, então, no caso, seria o TH22, né, que não tem, deveria estar aqui, né, deveria estar aqui dentre eles, tem mais uma célula aqui que chama TH22 nesse subtipo, ele não vai ter nessa daqui, tá, pessoal? Bom, vamos continuar aqui então. A gente vai falar mais sobre esses subtipos mais para frente nessa aula, né? A seguir. Eu queria chamar a atenção de vocês. Aqui a gente tem receptores antagonistas, né? O que são esses receptores antagonistas? São citocinas que são fabricadas, inclusive a IL-1RA, ela pode ser fabricada inclusive pelo exercício físico, né? E aí ela vai favorecer essas citocinas que vão favorecer que nós tenhamos aqui, por exemplo, perfil TH9 e perfil ITreg, né, induzível, T-regulatória. Aqui no caso estou mostrando uma célula CD4. Mas o que isso tem a ver? Quando se libera essas citocinas aqui, que elas são receptores antagonistas, elas vão se ligar em receptores, por exemplo, o IL-1RA vai se ligar no receptor de IL-1β, ou IL-1 de forma geral, e vai inibir esse receptor. A IL-36RA e a IL-38 vão se ligar nesse receptor aqui, de IL-36, e também inibir esse receptor. Há diferentes tipos de fenótipos de linfócitos TCD4 e TCD8. Podemos verificar aqui então os tipos de TCD8, né? TC1, TC2, TC9, TC17 e T regulatório. Esse aqui CD8. E aqui nós temos então o CD4. TH1, TH2, TH9, TH17, T regulatório e aquele que eu falei para vocês que estava faltando no slide anterior, que é o TH22. Podemos perceber que tanto de um lado, para CD8, quanto do outro, para T regulatório, nós vamos ter aqui células T regulatórias. Então, quando eu falar de células T regulatórias, muito frequentemente as pessoas acham que é só CD4, mas não, é CD8 também. Nós temos inclusive as células T regulatórias induzíveis e a que não é induzível. Nós vamos aprender mais para frente durante essa aula. Aqui, por exemplo, nós temos uma célula dendrítica tecidual, ela fez a endocitose, né, a fagocitose dos antígenos, está começando a apresentar, ela apresentou para células naive um linfonodo, por exemplo. Essa célula naive, ela vai se desenvolver para qual perfil, professor? Vai depender quais as citocinas que estão aqui nesse meio, para que ela possa, essa célula T possa ser ativada. Né? Se ela não for ativada corretamente com aqueles 3 sinais, ela não vai se desenvolver, provavelmente vai gerar aí, né? Vai ir para a apoptose. E dependendo daqueles sinais, dependendo de citocinas, ela vai então para um desses perfis aí para organizar a resposta. Nesse exemplo aqui é uma célula TCD4. Aqui nós temos, só para lembrar vocês, né, rotas de recirculação de linfócitos sobre condições fisiológicas e não patológicas, hein? Lembre sempre disso. Não vou explicar de novo, mas há uma congruência, né, em linfonodo aqui, onde as células T, aí linfócitos B também, vão para linfonodos e eles podem então, né, convergir aí para o sistema linfático. Ok, pessoal? Aqui é a explicação. Lembrar a vocês que é o seguinte, aqui nós temos uma célula naive. O que é uma célula naive? É uma célula que nunca teve contato com antígeno. Uma vez que ela tenha contato, então, com antígeno, que a gente chama, quando é naive, o encontro é primário. Já quando é uma célula efetora de memória, o encontro, então, é secundário. Quando ela tem esse primeiro contato, se houver citocina, se houver o sinal 1 e o sinal 2,
ela pode vir a virar uma célula T efetora. Então ela vai se diferenciar, se multiplicar, como a gente já havia mostrado lá na primeira aula, e aí essa célula, assim que conseguir resolver o problema, ou seja, se é uma infecção, ou é alguma célula cancerígena, quando ela conseguir resolver o problema, várias vão morrer por apoptose e vão sobrar então células progenitoras de memória, que logo depois viram então as células centrais de memória. E essas células aqui, qual a diferença dessa célula aqui, professor, central, e essa aqui, efetora de memória? A central vai ficar então linfonodo e baço. Ela não consegue ir para os tecidos. Para ir para o tecido, ela precisa modificar um pouquinho o seu fenótipo e começar a expressar na membrana certas proteínas que facilitem que ela se adeira nos vasos sanguíneos e conseguir passar para os tecidos, ok? Já a efetora de memória, essa célula aqui vai ficar vigiando os nossos tecidos. Uma vez que ela encontra um antígeno, ela se multiplica muito rapidamente. A gente vai ver algumas características dessa multiplicação mais para frente nessa aula. Ela se multiplica muito rapidamente e aí se transforma numa célula T efetora. E essa célula T efetora, então, vai combater o patógeno ou a célula cancerígena, né? E assim nós vamos ter, então, a resolução do problema. E aí, quando passar o estímulo, volta de novo aqui no ciclo. Aqui está nos mostrando a epigenética, diferentes genes que são fabricados aí, a congruência entre esses genes. Então, uma congruência aí, né, entre certos tipos aí nesse ciclo aqui. Ok, pessoal? Então nós temos aqui, por exemplo, função naive de memória associada com genes, o que está em azul. Nós temos aqui função efetora associada com genes e a modificação repressora das estonas, aqui, ó, e modificação ativa de estonas, muito importante para o sistema imune. Por isso que vocês vão perceber que faz tanto sentido exercício, dieta, estresse, fármacos, intervir no fenótipo de células imunológicas. Aqui está a explicação. Eles chamam esse ciclo aqui de liga, desliga, liga ou desliga, liga, desliga. Tanto faz. Aqui nós temos um fenótipo abrangente de subconjuntos baseados em citocinas nas células T, alfa, beta, CD4, CD8 efetoras mais regulatórias. Então nós vamos perceber aqui, ó. Aqui nós temos célula T, CD4 regulatória de forma geral, ok, pessoal? Porque vai haver várias células T regs. E aqui a célula T reg CD8. Eu queria chamar a atenção aqui, então, para vocês, por exemplo, essa proteína aqui, ó, CD127, é um ligante, né? É um receptor, então, que vai recepcionar a citocina IL-7. Ela é expressa em célula T regulatória. E célula T regulatória CD4 e célula, ela não é expressa aqui, ó, em célula T regulatória CD8, o que está mostrando aqui para nós, de forma geral, mas não é bem assim a história. Nós vamos ver aqui agora um fenótipo abrangente subconjunto de diferenciação de memória nas células T. Então aqui são só células de memória. E eu queria chamar a atenção para vocês, né? Todas as células de memória aí vão expressar diferentes na parte extracelular ou na parte intracelular. A gente vai ver aqui, por exemplo, ó, ou na parte intracelular ela vai expressar diferentes proteínas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso daqui, ó. Essa CD, Cluster Differentiation 122 e 127. Essa aqui se liga a IL-7. E aqui se liga a L2, mas também se liga principalmente, porque a L2 vai se ligar a IL-15, porque o 122 é um receptor também de IL-15. Professor, por que você está falando isso? Porque exercício físico resistido faz com que a gente libere tanto essa citocina quanto essa. E aí, como essas células de memória aqui, ó, a naive não vai ter, no caso aqui, né, o receptor para IL-15, mas vai ter para IL-7.
Mas todas as células de memória que vocês perceberem aqui vão ter receptores tanto para IL-7 quanto para IL-15 de forma geral. E isso é importante, porque após uma vacinação, e a gente está querendo, né, uma vacina para o SARS-CoV-2, após uma vacinação, quanto tempo você vai ficar protegido? Vai depender de vários fatores. Vai depender da imunogenicidade da vacina, quantas doses foram, tem N fatores. Se você é sedentário, se você é obeso, se você é estressado, qual foi a via, tem muitos fatores mesmo, pessoal. Até o microbioma vai interferir nisso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que uma vez que você seja vacinado, se você fizer exercício físico antes, você já vai conseguir ter uma maior eficácia dessa vacina, a gente já discutiu isso. E uma vez que você seja vacinado, você vai conseguir ficar alimentando, vamos dizer assim, né, produzindo IL-15 e IL-7 e fazendo com que as células de memória, tanto as que combatem diretamente, né, vão lá, causam citotoxicidade, né, no vírus ou num câncer, algum patógeno intracelular, por exemplo, ou até mesmo organizem outras respostas imunológicas, que é a CD8, quanto o CD4, que são generais do sistema imune. Então, possivelmente, quem faz exercício físico resistido vai conseguir ter maior quantidade de células de memória com o passar do tempo, porque com o tempo essas células de memória vão perdendo a quantidade delas, assim, por se dizer. Inclusive, tem vacinas que elas têm que ser repetidas, né? De década em década, ou de 5 em 5 anos, e assim por diante. Além disso, que chamar a atenção de vocês que a vitamina D ela é diferente, ela faz diferença nesse caso aqui sim. Ela consegue aumentar essas células T de memória e mantê-las vivas também. Não necessariamente através da fabricação desses receptores, né, de IL-15 e IL-7, o CD22 e CD27, mas de todo um conjunto. E está sendo muito estudado nos últimos 5 anos o imunometabolismo sobre vitamina D está sendo muito importante, pessoal. Assim como exercício físico e estresse. Aqui também nós temos a parte intracelular. Lá estava extracelular, aqui intracelular. Então vão ser todas as características aí dessas células de memória, de forma geral, ok, pessoal? Aqui nós temos as células efetoras de memória e efetoras. Esse FF aqui, EFF, é efetora. Então vai depender muito do subtipo, se é um TH1 ou se é um TC1 e assim por diante. Aqui é uma classificação geral. Diferentes tipos de fenótipos de linfócitos TCD4 estão envolvidos em respostas tanto a patógenos quanto doenças diferentes. Aqui nós vamos verificar então que para desenvolver uma célula naive para virar uma outra célula, um subtipo de linfócito, ela vai precisar então de citocinas. É claro que ela precisa do primeiro sinal e do segundo sinal, que são coestimuladores. Aqui está sendo mostrado o primeiro sinal. O terceiro sinal são citocinas que vão se ligar então nos receptores dessa célula naive, e aí ela pode vir se diferenciar num desses tipos aqui, dessas células aqui. E essas células aqui, subtipos, elas vão ter as suas marcas de produção de citocinas. Por exemplo, o perfil TH1, a marca dele principal é interferon gama. Tem um GM-CSF, mas o principal é interferon gama. Já o perfil TH2, aqui nós temos L4, L5 e L13, também produz um pouco de L10. Inclusive, chamar a atenção de vocês, todas essas células aqui, exceto a célula T regulatória, são tidas como pró-inflamatórias. Antes de 2008, só existia perfil TH2 e o perfil TH1. Como o perfil TH2 também produz um pouco de L10, achava-se que toda a L10 produzida vinha desse perfil TH2, mas a citometria de fluxo avançou muito nos últimos 20 anos. E isso permitiu então que fosse feita a diferenciação desses subtipos. E com isso foi verificado já em 2008 que havia uma célula T regulatória, que não é só uma, a gente vai ver isso mais para frente, mas que havia uma célula T regulatória que fabricava
grande quantidades de L10, que é uma citocina anti-inflamatória. Só que ela também fabrica TGF-beta e L35, que são outras duas citocinas anti-inflamatórias. E foi também descoberto em 2008 o TH22, que é esse perfil aqui. Desculpa, foi descoberto o TH17 em 2008. Então, em 2008 já tinha TH17, TH2, T regulatório e TH1. Já alguns anos depois, foi descoberto, pouco tempo depois, 2 ou 3 anos depois, TH22 e TH9, quase simultaneamente. Nós temos a T folicular. Ela também é pró-inflamatória, mas na organização ela está mais central, então na organização, na realidade, ela vai ali inflamar para qualquer um dos perfis. Aqui nós estamos então, quando a gente falar T0 é a naive, ok, pessoal? Nós vamos ter aqui uma célula naive. Faz de conta que essa célula naive, ela teve apresentação de antígeno, teve o sinal 1 via MHC, TCR, teve o sinal 2 via coestimuladores, né? E aí ela vai precisar que células produzam algumas citocinas. E dependendo das citocinas no meio, então, principalmente essas que estão aqui, mas não exclusivamente elas, mas dependendo da concentração dessas citocinas, ela vai se diferenciar, por exemplo, IL-12 interferon gama, ela vai se diferenciar em TH1. Mas quem produz citocinas? Por exemplo, a dendrítica produz muito IL-12, né? A NK produz interferon gama, as outras aqui também produzem interferon gama. Essa célula aqui é a célula similar ao inato, né? Linfóide inata, ok? Aqui nós vamos ter o tipo 1, aqui do tipo 2, aqui do tipo 3. Então, dependendo das citocinas que estão no meio, ela vai se diferenciar num perfil. Mas, professor, aqui está sendo mostrado os 3 principais perfis, tá? Eu não vou focar muito no T folicular. Mas, professor, por que isso é importante? É importante porque depois essa célula vai produzir grandes quantidades dessas citocinas que aqui estão. E essas citocinas aqui, a gente vai ver mais para o final da aula, cada citocina tem atividade em células. Então, essas citocinas que vão organizar, as citocinas de perfil TH1 vão organizar a resposta contra patógenos intracelulares obrigatórios, como vírus, Toxoplasma gondii, por exemplo. Essas citocinas perfil TH2 vão organizar a resposta imunológica contra eumintos e contra, no caso aqui, desencadear alergias. O TH17 contra patógenos extracelulares e algumas doenças autoimunes relacionadas. Aqui também, algumas doenças autoimunes relacionadas. Aqui nós vamos ter, então, infecção, controle da infecção e associação ao estado patológico. Né? Aqui nós vamos ter inflamação, alergia e asma, por exemplo, está relacionado ao perfil TH2, inflamação e autoimunidade, perfil TH17, T folicular também a autoimunidade. Modelo generalizado para inflamação mediada por linfócitos T. TH1, TH2 e TH17. Então, aqui só está explicando exatamente o que eu falei ali para trás. Eu queria só falar para vocês, no slide anterior, eu queria só falar para vocês, uma vez que haja liberação de L4, por exemplo, o L4 faz com que o linfócito B fique mais ativo e comece a se diferenciar em plasmócito, ficar maduro então, e produzir aí imunoglobulinas, anticorpos. Aqui no caso, por exemplo, no perfil TH2, quando recebe L4, ele vai produzir a IgE e vai aumentar também receptores para IgE em eosinófilos e mastócitos. E assim essas duas células vão liberar histaminas, fatores de ativação de plaquetas, prostaglandinas, leucotrienos. Isso vai ocasionar uma vasodilatação, derrame, broncoconstricção e hipermotilidade intestinal. Por isso que é comum pessoa que tem verme ter diarreia, por exemplo. Né? Bom, aqui nesse caso de TH17, vai ter essas citocinas que vão acionar, por exemplo, o neutrófilo,
linfócito TCD8, a gama delta também que podem produzir IL-17, o linfócito TH17 é o que mais produz, né, IL-17. Aí vai se produzir também L6, GM, CSF, G, CSF, quimiocinas, prostaglandina E2, metaloproteases. E vão ter diversas funções relacionadas a cada uma dessas citocinas. Isso aqui é a legenda, né? E explicando a figura anterior de forma geral. Vamos lá para um estudo de caso, hein, pessoal? A diretora de uma escola de ensino fundamental periférica solicitou uma reunião com uma equipe de saúde de outra região. Na solicitação, ela relatou que houveram vários surtos de virose nos últimos 12 meses dentre os alunos, mas não com a equipe profissional da escola. O bairro não conta com esgoto ou água tratados. Está sem unidade básica de saúde da família na região há mais de 5 anos. Foram chamados todos os profissionais da escola para a reunião com a equipe de saúde. Ao iniciar a reunião, a enfermeira, o médico, a nutricionista, a psicóloga, o agente comunitário de saúde, ACS, a dentista e o profissional de educação física, PEF, se apresentaram. A diretora relatou que teve que chamar o SAMU várias vezes para socorrer crianças com problemas respiratórios. O PEF da escola relatou que, ao realizar testes físicos nas crianças, percebeu que, estranhamente, a maioria perdeu capacidade aeróbica e reduziram peso em relação à altura. Os professores de matemática e português relataram uma maior dificuldade de aprendizado dos alunos, além da redução considerável nas notas em comparação com outros anos. A merendeira da escola, de forma tímida, falou: "Muitos alunos reclamam de falta de apetite, mas a nossa comida é boa." O pessoal da limpeza disse: "Essas crianças estão muito desleixadas, pois toda hora aparece um se cagando nas calças com diarreia ou vomitando e suja o banheiro. A gente tem trabalhado muito ultimamente." A pedagoga da escola disse: "Além disso, tenho percebido muitos alunos reclamarem de dores nos dentes e o mau hálito deles tem sido grande." A equipe de saúde agradeceu e foi embora. No outro dia, voltaram com uma hipótese do que estava acontecendo na escola, realmente, e disseram que tinham uma estratégia bem simples para resolver o problema. E disseram que, se caso não funcionasse, iria fazer exames de sangue, etc. Qual foi a hipótese formulada pela equipe de saúde? Formule a sua e ao final discutiremos. Dica: tem a ver com a imunologia básica dessa unidade. Vamos ver agora aqui essa parte, voltando à imunologia básica. Aqui nós temos uma célula dendrítica, uma NK liberou interferon gama, aqui nós temos uma célula naive. A dendrítica apresentou então para a naive e conseguiu então fazer com que essa daqui virasse uma célula T diferenciada em perfil TH1. O mesmo aconteceu, por exemplo, com um mastócito liberando IL4, a dendrítica apresentando aqui, e essa daqui então virou TH2, por exemplo. O mesmo aconteceu aqui com o TGF-beta e L6, e essa daqui virou TH17. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: no sistema imunológico, uma célula CD4, quando ela está funcionando o seu perfil, muito possivelmente ela não vai deixar outro general estar funcionando ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Um interferon gama, aqui nós temos interferon gama. Quem fabrica interferon gama? Esta célula TH1 vai fabricar grandes quantidades de interferon gama, como a gente viu em slides anteriores. Quando tem interferon gama, este perfil aqui, ó, por exemplo, perfil TH2, ele não vai conseguir se diferenciar. O mesmo vai acontecer com o perfil TH17. Ele não vai conseguir se diferenciar. Muito bem.
Quando eu tenho IL-4, o perfil TH17 também não se diferencia e o perfil TH1 também não vai se diferenciar, pessoal. E quando está funcionando, por exemplo, o perfil TH2, né? Como está funcionando, por exemplo, o perfil TH1, o interferon gama vai intervir aqui em perfil TH2. Vamos focar só nesses dois. Esse daqui é para patógenos intracelulares obrigatórios, como os vírus e como, por exemplo, a Toxoplasma gondii, Leishmania. Esse aqui é perfil TH2. Então, eumintos, né, de forma geral, e alergia à asma. Ok? Outro caso, aqui, estudo de caso. Qual a aplicação clínica da ivermectina? Então, eu fui lá na internet, peguei, né, a aplicação clínica. A ivermectina é um medicamento usado para tratar muitos tipos de infestações por parasitas. Isso inclui piolho, sarnas, a cegueira dos rios, estrongelodíase, tricuríase e assim por diante. Outra pergunta: a ivermectina tem eficiência em matar o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, que pode causar a doença Covid-19? A ivermectina até pode matar, mas numa concentração muitas vezes maior que a concentração máxima suportada por um ser humano. Então, a dose máxima suportada por nós, a gente teria que tomar aí 80 vezes a 100 vezes mais, para que a ivermectina fizesse de alguma forma impedisse que o SARS-CoV-2 se replicasse dentro do nosso organismo. Não é possível a gente tomar 80 vezes mais uma dose máxima, porque senão o ser humano é levado a óbito, né? Mas aí vem a pergunta: professor, tem fundamento científico tomar ivermectina para se prevenir do SARS-CoV-2? Com certeza tem. Durante esse estado de pandemia, é importante que a gente não tenha nenhum tipo, né, de parasito aí, euminto, por exemplo, principalmente porque exatamente por causa disso daqui, pessoal. Se eu tiver uma eumintíase, eu vou estar fabricando grande quantidades, o TH2 vai fabricar IL-4, IL-13, IL-5 e IL-10. A IL-4, ela vai interferir aqui, pessoal. Ela vai impedir a resposta correta, e quem organiza a resposta contra patógenos intracelulares obrigatórios, no caso, o SARS-CoV-2 é um patógeno intracelular obrigatório, é o perfil TH1. Então, se você tiver, por exemplo, com esse perfil TH2 exacerbado no corpo, porque está tentando aí matar algum parasito relacionado a isso, algum euminto, ele vai estar fabricando grandes quantidades de IL-4 e vai estar então impedindo a diferenciação, no caso aqui de perfil TH1, também TH17, mas o que importa aqui nesse caso, nesse momento, é o perfil TH1. Esse aqui que tem que se diferenciar, multiplicar para produzir um monte de citocinas e organizar a resposta para combater o SARS-CoV-2. Então, faz sentido, professor, tomar a ivermectina ou qualquer outro vermífugo aí de amplo espectro para que eu não tenha nenhum euminto durante essa pandemia, né? Então, a cada X meses eu tenho que tomar? Olha, faz todo sentido, enquanto professor de imunologia básica, a gente não deixar ter o nosso corpo para o perfil TH2 se a gente quiser ter uma boa resposta em perfil TH1. Então, é muito preocupante aqui no norte, no nordeste, onde é muito comum ter parasitoses nesse espectro aí de eumintíase. Para completar, então, eu havia esquecido, se a gente voltar lá e formos olhar aquele outro estudo de caso, pessoal, esse estudo de caso aqui, né, eu deixei as palavras-chave aqui todas em amarelo. E se vocês verificarem, houve um surto de viroses aí, né, vários surtos de viroses durante os 12 últimos meses.
e lá no bairro não tem um PSF, né, uma Unidade Básica de Saúde da Família. Então, provavelmente, os pais dessas crianças, eles estão não sendo muito bem educados, vamos dizer assim, não estão aí, às vezes, tendo acesso à saúde preventiva de, por exemplo, dar algum medicamento para matar verme dessas crianças. E as crianças, nesse caso, podem ficar mais susceptíveis a viroses. Neste caso, né, já corroborando o que eu falei ali da ivermectina e SARS-CoV-2, quando a equipe aqui elaborou uma estratégia, né, quando ela elaborou uma estratégia, o que aconteceu? Eles elaboraram uma estratégia de vamos primeiro dar vermífugo para todos os alunos. Talvez isso nos ajude, né? Uma vez que provavelmente naquele bairro, sendo um bairro periférico, são pessoas mais carentes, que têm menos informação e não estão tendo acesso à prevenção, à saúde preventiva, né? Então seria nesse intuito, ok? E todos ali os sintomas que ali estão são sintomas que corroboram ali para uma verminose. Então a imunologia básica ela pode contribuir muito na clínica, seja da medicina, e ali vocês viram que todos os profissionais praticamente foram acionados, né? Seja na medicina, seja na nutrição, seja em qualquer um dos profissionais ali de saúde, o profissional de educação física, o dentista, o psicólogo e assim por diante, tá bom? Então eu vou passar aqui rapidinho e nós vamos então para esse slide aqui. As células TCD4 podem ser agrupadas em 4 categorias gerais de tipos de células baseadas na função. Aqueles que possuem características efeturas pró-inflamatórias são essas aqui, TH1, TH2, 17, 9 e 22. Aquele que possui atividade regulatória ou anti-inflamatória, T regulatório. Aqueles que funcionam para promover o desenvolvimento das células B foliculares, T folicular. Aqueles que funcionam como células de memória, células T de memória, TH1, TH2, 17, 9, 22, central de memória e T folicular. Características gerais das células T. Olha que interessante. Células T naive têm baixa frequência e com o passar dos anos, com o envelhecimento, vai se tendo bem menos células naive. Inclusive, crianças têm muitas células naives, comparado com o idoso, por exemplo. O timo nas crianças, como eles ainda tiveram pouco contato com o meio externo, o timo nas crianças ele é bem grande comparado ao corpo, comparado com uma pessoa idosa. Então, uma célula naive, baixa frequência, tráfego através do sistema circulatório e linfático, ele não vai para os tecidos, exige uma célula apresentadora de antígeno profissionais, né, para ativação. Como ela não vai para os tecidos, geralmente quem apresenta para ela é uma célula dendrítica ou um linfócito B. O macrófago ele também não consegue encontrar essa célula naive, por exemplo, um macrófago de um tecido que não esteja dentro do local lá do linfonodo do baço, ele não consegue sair lá do fígado, cair na corrente sanguínea e linfática lá para o linfonodo, tá? Somente aquele macrófago dentro do órgão secundário é que talvez conseguirá apresentar aí para essa célula naive, se o contato dos dois forem possíveis. Esse contato for possível, tá bom? Requer forte coestimulação. Então, a apresentação de antígeno, como ela nunca teve contato com esse antígeno, a apresentação de antígeno tem que ser de uma forma muito forte. Então, os correceptores, o antígeno, o TCR-MHC tem que estar bem, com bastante afinidade, e além disso, ela vai ter que receber o terceiro sinal, que são citocinas para ativação, muitas citocinas, tá, nos seus receptores, para que ela possa ser
ativada. Mesmo assim, vocês vão ver que a expansão dela é tardia, porque ela nunca tinha passado por aquele processo. Então vai demorar até encontrar um clone ou vários clones que possam ser apresentados para um determinado tipo ou determinados tipos de antígeno de um patógeno ou de uma célula, por exemplo, cancerígena, né? Então vai demorar isso, pessoal. A produção de citocinas é tardio até ela amadurecer, se multiplicar, e aí sim ela começa então a organizar a resposta imunológica. E ela é dependente de L7. Então tem que ter IL-7 no meio para que eu tenha aí, né, a célula naive. Células T de memória. Tráfego através da maioria dos tecidos. Então as células T, efetoras de memória, por exemplo, elas têm acesso a praticamente a todos os tecidos. Responde ao antígeno apresentado por um APC, profissionais e ou não profissionais. Nós temos algumas poucas células que têm MHC classe 2, que também podem apresentar antígeno. Elas não apresentam com tanta eficiência, mas também podem. Mas essa célula de memória aqui, ela é tão específica para aquele antígeno que ela consegue ali, né, ter essa apresentação de antígeno. Mas é claro que um macrófago num tecido, um linfócito B ou uma dendrítica vão conseguir apresentar um antígeno com muito mais facilidade, com muito mais precisão e potência para essa célula. Requer bem menos, né, que está menos, mas é bem menos coestimulação. Expande-se rapidamente após o encontro do antígeno. Então ela já passou por esse processo. Lembra lá atrás, em algum slide que eu falei desse processo, desse ciclo, né, liga, desliga, liga, ou desliga, liga, desliga? Quando essa célula tem uma apresentação secundária, ela se liga e se prolifera e se multiplica e produz citocinas e organiza a resposta imune com uma grande eficiência, né? Então produz citocinas rapidamente. Ela é dependente tanto de IL-7 quanto de IL-15. Células T ativadas. Tráfego através da maioria dos tecidos. Responde ao antígeno apresentado por uma APC não profissional. Exige menos coestimulação, expande-se rapidamente após o encontro do antígeno, produz rapidamente citocinas efetoras, dependente de IL-2. Fenótipos efetores de CD4. Nós temos aqui o fenótipo TH1, produz interferon gama, IL-2, TNF-alfa, TNF-beta, estimula a troca de classe IgG2 e IgG3, resposta mediadas pela atividade de macrófagos, promove atividade fagocítica através de reticulação do receptor de imunoglobulina G, né, na porção FC, depósito complementar, opsonização, ativação de macrófagos mediada por interferon gama. Fenótipos efetores CD4. Produz L4, 5, 6, 10 e 13. Estimula a mudança de classe de IgG4 para IgE. Resposta mediadas por mastócito e eosinófilos. Aumenta a degranulação através da ligação cruzada com o receptor de IgE. Ativação de eosinófilo mediada por IL-5. Fenótipos efetores CD4 produz L6, 17, TNF-alfa, L21, 22, GM-CSF e L26. Ativa endotélio local, induz a produção de citocinas e quimiocinas, aumenta a filtração por neutrófilos, ativa a inflamação mediada por células. Aqui nós vamos ter, pessoal, termos chaves. Eu não vou ficar falando de todos, ok? Mas é importante que vocês leiam, porque cada citocina, dependendo da célula ou tecido que ela chega, ela vai ter uma função. Por exemplo, olha que interessante, interferon gama. Quando ele se gruda nas células, aumenta a expressão tanto de MHC classe 1 como MHC classe 2. Quem produz interferon gama? TH1, que organiza resposta contra qual tipo? Patógenos intracelulares obrigatórios. Tá? Então, o que acontece nesse caso aqui, além de câncer também, né, contra as células cancerígenas? O que acontece nesse caso? Para eu encontrar um patógeno intracelular obrigatório, eu preciso
que ele expresse seus antígenos via MHC. Então, se eu lanço um monte dessa citocina interferon gama ao meio, qualquer célula que tiver receptor, e a maioria das células o tem, vão então fabricar MHC classe 1. E aí fica fácil do CD8 tentar encontrar uma célula infectada por um patógeno intracelular. Promove diferenciação, no caso, se for outra célula que fabricar o interferon gama, né, não só uma outra célula, mas nesse caso uma outra célula, como a NK, promove a diferenciação da célula naiva em perfil TH1, ativação de macrófagos, estimula a morte fagocítica e explosões oxidativas, né? Tem várias características aqui. Inibe o TH2, que eu já falei para vocês lá para trás, ativação de neutrófilos, ativação do endotélio para promover a adesão de CD4, estimula a atividade citolítica de NK, isso aqui é muito importante, e é requerida para ativação de células CD8, células citolíticas. Então depois vocês vão gastar um tempo e vão ler todas essas funções de cada citocina dessa, em especial as que estarão achuradas em amarelo, verde ou azul. Aqui nós temos, eu peguei essa tabela de um livro de Imunologia Clinical Immunology. Aqui nós temos funções efetoras de células T para alguns patógenos. E aí nós vamos perceber que, né, dentre essas funções aqui, nós temos doenças que precisam exclusivamente de um tipo de resposta, mas eu queria chamar a atenção para vocês que, dependendo da fase da doença, eu vou ter então uma resposta, por exemplo, TH1 resolve a infecção e se tiver TH2 a doença é crônica. No caso dessa doença, resposta TH1 e TH17 associadas à imunidade. Nós vamos ter outras respostas aqui, eu não sei se não, eu acho que não está nesse livro, mas respostas, por exemplo, TH2 junto com TH9. E talvez TH1 e ou TH17 junto com TH22, que são outros fenótipos que ajudam e são auxiliares também. São os mais novos, né? Vamos lá procurar células T regulatórias em foco. Vamos focar aqui nas células T regulatórias agora, ok, pessoal? As células T regulatórias, primeiro, se tiver uma desregulação dessas células T, nós vamos ter, por exemplo, doenças autoimunes. Embora a pessoa a pessoa que tem uma doença autoimune, ela já nasça com um problema genético, né, e depois pode vir a apresentar essa doença autoimune, se ela não fizer nada para controlar o número de células T regulatórias, que nesse público geralmente é bem abaixo do que o normal, assim, para aquela idade, a idade da pessoa e gênero dela, dentre outras características, nós vamos ter uma doença autoimune. Então é importante célula T regulatória, a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. O que é muito comum entre pessoas que têm doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo diabetes, obesidade, depressão, são pessoas que têm menos T regulatórias. E eu já comentei isso em diversos outros slides em aulas anteriores. Eu acho que nessa aula não, mas em aulas anteriores sim. Em relação à tolerância imunogênica, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quer ver um exemplo? Se eu tiver pouca célula T regulatória, eu posso desencadear uma alergia. Se eu tiver a célula cancerígena, a gente vai ver depois, ela está relacionada em aumentar o fenótipo de célula T regulatória no local. E isso pode ser bom para a célula cancerígena. Mas por que, professor? Veja bem. Uma célula T regulatória, quando ela se liga aqui num coativador, ela tem muito CTLA4. A célula T efetora, ela precisa se ligar aqui no CD80 e CD86, a gente viu lá para trás, com CD28. Mas se ligar no CTLA4, não ativa essa célula aqui, a C efetora. Essa célula T aqui, regulatória, quando ela se liga na dendrite, que é uma apresentadora de antígeno, por exemplo, nesse caso aqui é uma CD4, está apresentando para uma célula T efetora TCD4,
ela retira esse CD8086. Então a célula dendrítica, ela vai ter MHC, mas não vai ter, por exemplo, CD8086, que é vital, que seria e faria parte do segundo sinal para poder ocasionar aqui uma diferenciação, proliferação e ativação dessa célula T efetora. Além disso, então aqui ela vai agir sobre a célula dendrítica, uma das formas. A outra forma de ela agir sobre essa célula dendrítica, por exemplo, é liberar citocinas anti-inflamatórias, como essas que estão aqui para vocês verem, principalmente IL-10 e TGF-beta. Só que essas citocinas também inibem células pró-inflamatórias, como é esse linfócito T efetor. Ok? Nessa circunstância, então, quando essa pessoa tiver uma doença autoimune que ela precisa ter mais células T regulatórias, se ela não tiver, ela pode desencadear essa doença autoimune várias vezes, num menor período de tempo e com maior intensidade. Aqui está a explicação dessa figura. Indução de células T regulatórias, um papel dos probióticos e prebióticos para suprir a autoimunidade. Então eu vou mostrar para vocês o quão é necessário, quão é importante no tratamento de várias doenças, não só doenças autoimunes, aqui eu vou falar de doenças autoimunes, mas contra câncer, doenças crônicas não transmissíveis, ter a equipe trabalhando junto. E quando eu falo equipe, é a equipe inteira. Ter o médico, o nutricionista, o profissional de educação física, o psicólogo, o dentista, todos trabalhando junto. Aqui nós podemos verificar que, geralmente, em caso de doenças autoimunes, as pessoas têm bem menos célula T regulatória. E aí a balança vai pesar para onde, pessoal? Para células T efetoras, seja CD8 ou CD4. Então ela vai ter mais inflamação, menos anti-inflamação, menos geração de célula T regulatória, local, menos atividade de célula T regulatória no local, menos expansão da célula T regulatória, ela vai ter menos capacidade tolerogênica de células dendríticas, menos uma maior citotoxicidade de CD8 e NK, né, aqui não está falando NK, mais NK junto, TH1 ativação maior, TH17 maior, atividade coestimulatória maior. Quando ela consegue equilibrar isso daqui, a própria T regulatória interfere na proliferação de T efetor. Então equilibrou, aumentou a T regulatória, vai reduzir um pouco o T efetor e aí tudo vai voltar para o normal. Então isso aqui eu posso fazer, por exemplo, vitamina D, que eu falei na aula anterior, né? Mas dentre outros probióticos e prebióticos. É muito importante a nossa microbiota, tá? E esses prebióticos e probióticos, no caso já são aqui bactérias, né? Elas vão fazer uma diferença enorme, influenciando o sistema imunológico. E é claro, exercício físico e fármacos, estresse interferem nessa célula, nesse equilíbrio de célula T regulatória também, como eu já falei várias vezes. Aqui está a explicação de todo esse slide ali. E aqui eu queria falar para vocês, quando a gente fala células T regulatórias, eu queria explicar um pouquinho para vocês. Nós temos aqui três tipos, né, de células naive. Aqui nós temos uma célula naive TCD8, aqui é a TCD4 e essa aqui é uma TCD4 clássica. Tá? Vem até com a marcação clássica de FOXP3, CD25, CD4. É uma célula T regulatória, vamos dizer assim, né, que já vem diferenciada lá do timo, ok? E ela vai dar, então, ela vai sair desse timo e vai ter a expansão periférica, se multiplicar. No entanto, nós temos células T regulatórias induzíveis. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Por exemplo, célula TCD4, dependendo do que tiver no meio de citocina, ela pode virar um tipo de célula T regulatória TCD4, imitando essas células aqui. Além disso, a gente tem também células TCD8 regulatórias, além de outros tipos de TCD8. Todo esse conhecimento aqui, pessoal, é de 2008 para cá. Então vocês vejam que 12 anos atrás
né, somente 12 anos atrás, nem se sabia que tinha célula T regulatória. De 2008 para cá, olha a quantidade de célula T regulatória. Isso facilita muito quando a gente vai estudar ciência de base. Então a gente sabe o que cada célula faz o que. Então depois a gente pode estudar, por exemplo, vitaminas, podemos estudar exercício, fármacos, né, microbioma, estresse alterando todo esse processo e sabendo quais as linhagens que estão aumentando e diminuindo. E assim a gente pode, com essas intervenções múltiplas, interferir aí na quantidade de célula T regulatória, que vai interferir diretamente nas outras células T e linfócitos B também. Aqui está toda a explicação do slide anterior. Nós vamos falar um pouquinho agora de imunoterapia de câncer humano com anticorpos para PD1 e PD1 ligante. Então, anticorpos monoclonais são usados aí como fármacos há várias décadas, inclusive. São geralmente medicamentos extremamente caros, mas nós vamos ver aqui que realmente eles funcionam, né? Aqui nós temos uma célula cancerígena. Essa célula cancerígena, ela é muito esperta. Ela aumenta a expressão nela mesma desse PD1 ligante. Aqui nós temos o MHC, né? E aqui nós vamos ter então uma célula T. Faz de conta que esse aqui é um CD8 e essa aqui vai ser um MHC classe 1. Aqui ela está apresentando seu antígeno. Só que lembra que eu preciso de 3 sinais? Então vamos lá. O primeiro sinal está aqui. Faz de conta que tem um outro sinal aqui também, que é o coestimulação. E vai ter citocinas. Vamos fazer de conta que vai ter citocinas. Mas se tiver muita ligação entre o PD1 ligante e o PD1, olha o que ele faz. Ele inibe a cascata de transmissão de sinal do TCR para o núcleo, para que aqui possa haver a diferenciação do linfócito T, produção de proteínas pró-inflamatórias e citotóxicas para matar essa célula. Então, se ele conseguir ativar PD1 em grande quantidade no CD8, por exemplo, ele não vai matar essa célula, não vai conseguir matar essa célula. Eventualmente, antígenos vão para as células APCs, né? Uma dendrítica, por exemplo. Okay? Essa dendrítica, então, poderia expressar, pode vir a apresentar, via MHC classe 2, agora para um TCD4. E aí ele também iria organizar a resposta imunológica. Mas veja bem, no caso de um tumor sólido, essa célula tumoral, ela para ser maligna, ela tem que ser glicolítica, então ela vai liberar muito lactato e hidrogênio no meio. E geralmente isso vai fazer com que células no meio absorvam esse lactato. E na absorção desse lactato, ela pode modificar a expressão gênica, né, essa epigenética das células. E aí faz com que, por exemplo, uma APC comece a expressar grande quantidade de PD1 ligante. E aí a APC, quando encontrar o seu TCD4 para apresentar o antígeno, ela não vai conseguir apresentar com uma imunogenicidade, vamos dizer assim, né, com uma competência, uma eficácia grande. Ok? Além disso, vocês podem observar aqui que o PD1 ligante, olha que o PD1 ligante da APC, se liga, por exemplo, CD80 86, que é um correceptor, né, de linfócitos T, tá? Então pode inibir também, neste caso, o CD8086. Essa proteína de macrófago aqui, né, que é a molécula de orientação repulsiva B, neste caso aqui, o PD2 ligante vai se ligar aqui no RGMB e vai fazer com que o macrófago perca aí um pouco a sua capacidade, reduza a sua capacidade de lise, né, de citotoxicidade. E o mesmo aqui vai acontecer, ó, se liga aqui com PD1 da célula T regulatória, ela vai reduzir, aí no caso que a célula vai aumentar a sua atividade, tá? Então veja bem, a célula cancerígena faz isso, mas como que eu posso fazer tomando fármacos, anticorpos monoclonais? Eu vou lá e começo a ligar anticorpo anti o PD1 ligante ou o PD1, tá? Aqui nós vamos ter, por exemplo, ó, o PD1, eu coloco um fármaco aqui. Como que o PD1 ligante vai grudar se já tem um anticorpo monoclonal aqui? Ele não vai conseguir. E além disso, um anticorpo também, anticorpos, anti-PD1 e PD2 ligante.
Então, o que eu vou fazer com essa inibição à apresentação de antígeno? Eu vou inibir a inibição de apresentação de antígeno. Ou seja, se eu inibo uma via inibitória, eu estimulo. Os meus linfócitos, minhas APCs, vão ficar mais eficientes e vão apresentar o antígeno aqui da célula cancerígena e vão conseguir possivelmente reduzir esse tumor. Aqui está toda a explicação. Vocês vão ler isso aqui, conceitos chaves, regulação da resposta das células T. Leiam isso aqui com bastante atenção. E aqui nós vamos agora para terapias, né? E fiquem espertos, porque não é só a medicina que vai estar envolvida nesse processo. Essas terapias mais recentes faz de conta que a pessoa está com um tumor. Durante o processo, pessoal, a pessoa que está com um tumor, durante esse processo, ela vai fazer possivelmente uma rádio, uma químio, e isso deixa a pessoa muito debilitada, né? Então, chamar a atenção dos profissionais de educação física, dos nutricionistas, não só dos médicos, né? Mas é uma área muito nova que está surgindo aí para outras profissões na área de saúde que precisam estar nesta área. E aí essa pessoa, como ela fica com o sistema imunológico debilitado, ela pode correr o risco de ter uma infecção, por exemplo, por citomegalovírus, dentre outros vírus que o herpes zoster, né, dentre outros vírus que ficam no nosso corpo que a gente não tem como tirar, eliminar, fazer a clearance desse vírus. Nesse caso aqui tem uma terapia que é o seguinte: aqui uma pessoa está com um tumor, né? Então aqui nós temos células tumorais, ok? E aqui nesse caso vai ser para tratar, pode ser para tratar a célula tumoral, mas também dá para fazer um procedimento similar para poder fazer transplantes dessas PBMCs aqui para proteger a pessoa. Nós vamos ver. Então eu pego o tumor, pego aqui células periféricas do sangue periférico, né? Então isolados de células mononucleares do sangue, são linfócitos, monócitos, tudo que tiver no sangue dessa pessoa, tá? Aqui está sendo mostrado para vocês, ó, célula naive, célula T efetora e etc, né? Efetora exaustiva, né? Célula, essa outra célula aqui é de memória. E aí o que eu faço? Eu posso, primeiro, reprogramação pluripotente. Aqui eu vou ter uma reprogramação epigenética das células T diferenciadas, diferenciação in vitro. Aqui eu tenho uma reprogramação direta dessas células naives aqui. Transdução com CAR ou TCR ou a identificação de células reativas. Então hoje tem várias terapias. Eu posso modificar a parte de expressão gênica e literalmente implantar um receptor numa célula CD8, por exemplo, né, que a CAR está fazendo isso, TCR está fazendo isso, né? Ou eu posso identificar, por exemplo, uma célula T reativa, como está sendo mostrado aqui. Ó. Essa célula de memória aqui tem muito pouca, mas ela reage contra esse tumor. Só que ela tem pouco no organismo da pessoa. Então, o que eles vão fazer em laboratório? Depois que há essa apresentação ou a identificação dessa célula, eles vão fazer a multiplicação dessas células. E aí vai injetar na pessoa. Então, a pessoa vai ganhar como se fosse uma imunização passiva, vamos dizer assim. Vai se pegar as células da pessoa, vai se multiplicar em laboratório, inclusive até a própria apresentação de antígeno pode ocorrer em laboratório e deve ocorrer, e depois eu vou proliferar essas células e injetar na pessoa. Então eu vou dar um sistema imune ativo para essa pessoa em grande quantidade. Aqui está toda a explicação dessa parte, e aí eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha onde que nós estamos chegando, inclusive aqui está sendo mostrado, vai ser mostrado para vocês exercício físico, mas pode ser mostrado aqui para vocês também, e deve ser mostrado para vocês, né, em outros artigos, eu não coloquei aqui, a parte de dieta e gerenciamento de estresse para melhorar essa resposta imunológica da pessoa. Neste caso aqui, eu queria perguntar para vocês, né, falar para vocês primeiro, exercício como um adjuvante, aquilo que ajuda, né, para isolamento de células T específicas para vírus e expansão ex vivo. Quais são as células citotóxicas que matam o vírus?
Então, as células citotóxicas que matam o vírus são CD8, né? A gente vai ver mais para frente. CD8 que fazem parte do sistema imune adquirido e a NK que faz parte do sistema imune inato, né? Aqui eu queria chamar a atenção de vocês então. Tem um problema, quando a pessoa ela recebe quimio e radioterapia durante um processo, durante o câncer, né? Ela fica muito debilitada. Ou isso pode acontecer também quando a pessoa, por algum motivo, ela foi fazer ela foi fazer um transplante e ela vai precisar então de uma proteção pós-transplante, né? Então tem essa abordagem aqui, ela pode ser tanto para uma pessoa que passou por radioquímio ou uma pessoa que passou por uma imunossupressão severa para ganhar um órgão. Tem um problema. Depois dessa imunossupressão, a pessoa tem então aqueles vírus que estão dentro dela, né? Por exemplo, citomegalovírus, e aí aqueles vírus podem levar um dano para essa pessoa, porque se não tem sistema imune, eles vão poder se replicar, né? Então, o que é feito, né, que está se tentando fazer hoje em laboratórios? Tem um doador haploidêntico, né, saudável aqui, número fixo, você vai lá e tira sangue dessa pessoa, número fixo de volume de sangue basal. Aqui você vai ter então o peptídeo viral e anticorpo de captura de interferon gama. E aí você vai ter então número fixo de isolados de células periféricas, né? O PBMCs aqui, basal. Você coloca o peptídeo viral, né? Aqui específico. Aqui você está dando como se fosse uma vacinação nessa pessoa, né? Pode ser também. Você coloca aqui, vai ter a apresentação de antígeno para essa pessoa. Coloca algumas citocinas chaves, né? Vai ter, olha aqui, L7 e L15. E L12 para apresentação de antígeno, para que esteja uma diferenciação, e para manutenção em L7 e L15. E aí eu vou conseguir um maior número de células, por exemplo, CD8 específicas para reagir contra aqueles vírus que poderiam ocasionar algum mal para a pessoa que está imunodeficitária, né? Naquele momento, imunossuprimida. Aqui nós temos um médio de isolamento então, de 1 dia. E aqui de 8 a 10 dias esse médio de isolamento. Tá? Só que olha que legal. Se eu fizer a mesma coisa, mais aqui número fixo de volume, aí eu faço a mesma coisa aqui. Só que eu faço com que essa pessoa, doador saudável exercitado, essa pessoa seja exercitada, ela já vai conseguir aqui, ó, no mesmo volume, né, seja pelo método de isolamento direto, né, ou pelo esse outro método aqui que eu acabei de explicar ali para cima, que é ex vivo, né, eu pego as células da pessoa, faço a apresentação num vial, né, nesse tubo aqui, o peptídeo viral, vou lá e coloco as citocinas para crescer e se multiplicar. Tanto um quanto o outro, eu vou ter o quê? Bem mais células específicas. Então, o exercício físico, ele está sendo utilizado para isso, né? Para melhorar essa resposta de transplante aí de células ex vivo. Aqui, então, CD8, imunidade adquirida, e ONK, imunidade inata. Aqui está a explicação para isso. Aqui está toda a explicação, então, né? E esse outro experimento também do mesmo grupo do Simpson, foi feito, que é no mesmo artigo, inclusive. Quando a célula expressa CD34, pessoal, a célula tem uma facilidade de se aderir ao vaso sanguíneo e infiltrar para ir no tecido. O CD8 efetor ou efetor de memória, ele precisa estar nos tecidos, ele não pode estar no sangue para tentar capturar uma célula, né, encontrar uma célula que esteja com um patógeno ou com uma célula cancerígena, né? Então, o que acontece? Tem um problema metodológico. Quando eles tentam capturar, pegar essa célula aqui, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, quando eles tentam pegar essa célula, ela fica presa. Vocês podem ver aqui. Então, foi criado recentemente o tratamento, né, com esse GCF aqui, CSF. Isso vai ajudar a despregar essas células aqui.
Só que tem outra coisa, e multiplicar, desculpa, isso que vai ajudar a multiplicar essas células aqui, essas células específicas, tá? Só que tem uma coisa, vocês vão perceber que as células vão ficar aderidas aqui. E aí na hora de coletar as células, não vai ter como coletar muitas células. Mas o que eles tiveram a ideia? O exercício físico não aumenta débito cardíaco, não aumenta a pressão arterial, não aumenta a força de cisalhamento hemodinâmica? Aumenta. Então o que vai acontecer? Essa força de cisalhamento, essa pressão aqui, ela vai descolar essas células. E aí o profissional vem até 1 hora no máximo, pelo que eu vi no artigo, 2 horas depois, e colhe o sangue. Na hora que ele colhe o sangue, além desse tratamento aqui, por ter feito exercício físico agudo, vai ter um número muitas vezes maior de células naquele local para que possa ser colhida, né, na amostra lá de sangue. O efeito hemodinâmico do exercício desadere uma alta quantidade de células à progenitora CD4, 34 positivo, previamente mobilizadas com a terapia de G-CSF, que aderiu à parede vascular do endotélio. Então, não é interessante isso? Olha, como um fator mecânico, o exercício conseguiu resolver um problema. Por quê? Essas células específicas têm muita expressão de CD34 positivo. Até porque precisa do CD34 para se ligar aqui no seu receptor do endotélio para invadir os tecidos, para ir lá procurar uma célula cancerígena ou uma célula que esteja infectada por um patógeno intracelular. Só que esse problema, na hora de coletar o sangue e fazer aquele procedimento ali que eu mostrei para vocês anteriormente, né, de proliferação ex vivo, ou até mesmo que não seja o ex vivo, né, seja aquele de um dia que é a coleta direta, muitas dessas células aqui, CD8, por exemplo, vão estar grudadas aqui no endotélio. Então, na hora de tirar, vai tirar bem menos. Então, você coloca a pessoa para fazer um exercício numa bicicleta, a pessoa faz, essa força de cisalhamento, essa pressão arterial faz com que a célula se desgrude, ele vai lá e coleta muito mais células, né? Resolveu um problema com exercício físico, um problema que estava difícil de resolver, resolveu com o exercício físico, né? Uma terapia, então, uma abordagem, melhor dizendo, bem interessante, né? Então, para que serve a CD34? Vocês leem aqui, tem o CD34 é uma L-selectina, né? Tem o seu, ela gruda nesse receptor dela, e aí ela se adere ao endotélio para tentar invadir. Mas nesse caso, quando estou tentando retirar aqui do sangue essa célula, fica mais difícil, né, pessoal? Muito interessante essa abordagem. Aqui está a explicação de tudo que ocorreu ali em cima. Esse estudo aqui também é do mesmo, é de Campbell, mas é do mesmo grupo ali do Simpson. É um estudo de 2009, aquele estudo ali é mais recente, esse aqui é de 2009. Então, o que ocorre aqui? Antes daquele estudo ali, que ele estava sendo mostrado para vocês, né? Esse estudo aqui, que inclusive é de 10 anos depois, 2019, lá em 2009, o grupo do Simpson descobriu o seguinte: eles iam lá, aqui nós temos então, coletando o sangue de um paciente sem fazer exercício, aqui ele era exercitado, ele ia lá, fazia um exercício na bicicleta e depois eles coletavam o sangue e fenotipavam então essas células, tá? E uma célula para combater quais são as células citotóxicas que matam vírus, por exemplo? Quais que são? Células efetoras de memória e essa rainha aqui, que na realidade é uma célula efetora, que já está pronta aqui. Se vocês observarem aqui, ó, esse quadro versus esse quadro, vocês vão perceber que aqui está em porcentagem, tá? Então 7,79 aqui é %. Então vocês vão ver que tanto esse quadrado de cima quanto o quadrado de baixo, que é as células efetoras e as células efetoras de memória, justamente as duas células que ele precisa para coletar, para fazer aqueles experimentos ex vivo ali, para multiplicar e proteger um paciente imunossuprimido, elas aumentaram bastante, consideravelmente aqui em porcentagem. Já em porcentagem já aumentaram, e aumentou muito em número. Aqui mostra em porcentagem, mas o exercício é leucocitário, então ele promove leucocitose.
Logo após um exercício físico agudo, a pessoa vai aumentar o número de células leucocitárias, ok? Então, em porcentagem, aumentou aqui de 36% para 47%, justamente células efetoras específicas aí, né, que ele precisava. E de 7,8% para quase praticamente 9%, né, por cento. Lembrando vocês que não, aqui é em porcentagem, só que se eu mostrar aqui para vocês as tabelas, aumentou muito o número, então aumenta muito a eficiência ali de coleta se a pessoa fizer um pouco de exercício antes para depois coletar essas células do sangue periférico, ok? Quais são as células citotóxicas que matam o vírus? CD8, só que dentro daquelas células que são coletadas do sangue ali periférico, também tem natural killer. E o que eles fizeram o experimento? Aqui são controle, a pessoa não fez nada, então quase não tem natural killer no sangue. Aqui tinha um exercício mais leve, de baixa intensidade, aumentou natural killer, e eles estavam atrás dessa daqui, ó, a CD56 DIN, natural killer. Quando eles aumentaram a intensidade do exercício, tá, eles verificaram que aumentou drasticamente aqui, então, a quantidade de natural killer DIN, justamente o que eles precisam também. Então, eles vão coletar CD8 positivo, linfócito T, CD8 positivos, efetoras, né, para combater lá os vírus ou um tumor, por exemplo. Vai depender da abordagem, mas também vai coletar células CD56 DIN, que vai facilitar nisso daí. Por quê, professor? Não sei se vocês lembram, mas os vírus e células cancerosas, elas tentam fugir da CD8. Então, como que elas fogem do CD8? Manipula o DNA, o núcleo, né, a expressão gênica daquela célula que elas estão, no caso de um vírus, para não fabricar MHC classe 1. E a célula não fabrica. Vocês lembram que algumas aulas para trás eu mostrei para vocês que a célula NK, quando ela chega na célula, ela se liga no receptor de NK, que manda um estímulo para NK, me mate. Mas ela tem que se ligar para não matar a célula no MHC classe 1. E aí ela recebe um estímulo negativo, não me mate. Nesse caso, o vírus ou a célula cancerosa, ela vai, se ela conseguir reduzir a expressão de MHC classe 1, ela pode fugir do CD8, mas daí ela cai no NK. Ok? Aumentou drasticamente, então, a quantidade de NK, vai ser CD56 DIN. Aqui são meus contatos. Agradeço que vocês estiveram aqui até agora. Espero que eu esteja conseguindo apresentar a imunologia para vocês. Um grande abraço e até a próxima.